Cenário Brasil, com Fernando Schiller. São 9h02. O Fernando Schiller está conosco ao vivo também aqui na Rádio Bandeirantes, nesse dia 6 de setembro, para falar sobre as manifestações de amanhã, programadas para grande parte do país, principalmente em Brasília, capital federal, e em São Paulo. Schiller, clima mais polarizado do que imaginávamos para essa altura do campeonato é a tentativa, né, de setores que apostam nessa grita geral, que apostam nesse tumulto, nesse conflito, para, de alguma forma, obter algum proveito político. Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Eduardo, nossos ouvintes. Nesse quase feriadão, né, véspera de 7 de setembro, de fato, quer dizer, é muito difícil você analisar esses acontecimentos, a ideia dessa passeata de amanhã, essas manifestações, se a gente não faz uma análise mais de médio prazo, né? Então, assim, nós vemos uma democracia polarizada já há muito tempo. A eleição de 2014 foi polarizada, nós tivemos em 2013 aquelas manifestações de massa, né? Depois disso nós tivemos uma sequência de processos de grandes manifestações de rua. Me lembro do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, quer dizer, teve grandes manifestações, inclusive ali na Avenida Paulista. E agora, durante o governo Bolsonaro, não tem sido diferente, né? Então, assim, e vamos lá, não é só no Brasil que acontece isso. Mesmo recentemente nós acompanhamos o caso do Chile, nós acompanhamos o caso da Bolívia. Nós tivemos uma destituição do presidente da República. Depois, no Chile, nós tivemos a convocação de uma nova constituinte, né? Já está funcionando lá a Assembleia Constituinte, mas com base em manifestações que duraram dias e foram muito violentas, né? Com dezenas de mortes, inclusive. Obviamente não se deseja que nada parecido com isso aconteça no Brasil, né? O Brasil tem uma certa tradição, inclusive, comparativamente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, comparativamente a outros países, manifestações de massa com alguma tradição de maior tranquilidade. Aqui eu estou dizendo, teve muita coisa condenável, teve inclusive mortes, né? Eu me lembro do fotógrafo, 2013, 14, eu não me lembro exatamente, 15, né? Foi morto no Rio de Janeiro por um foguete, enfim, que acabou atingindo, infelizmente, um profissional da imprensa, né? Enfim, mas o fato é que o Brasil vem com essa tradição de mobilizações de rua, isso em grande medida é a internet, né? Aí você tem um fenômeno, quer dizer, no Brasil, que é uma polarização mais extrema ainda, né? Eu diria assim, hoje eu li um artigo muito interessante, dizia o seguinte, que a política brasileira, ela chegou num ponto de soma zero. Soma zero em política a gente quer dizer o seguinte, para que um lado ganhe, o outro tem que perder, não tem acordo, né? O que seria o melhor? Eu vou arriscar aqui na segunda-feira. O que seria melhor para o país, né? Para todo mundo, digamos? Que as duas partes conversassem, sentassem em algum lugar lá de Brasília e dissessem, não vamos fazer manifestação nesse momento, nós não estamos na campanha eleitoral, a pandemia não terminou ainda, tem 30% das pessoas vacinadas só em segunda dose, então não é o momento de fazer isso, vai colocar mais toxina no jogo, mais risco, etc, etc. Bom, só que esse acordo não é possível, né? Então, como um lado faz, o outro vai fazer. Então vai ter a manifestação do dia 7, não é? A manifestação do dia 12, não é? Quem é que vai amanhã nessa manifestação? É só apoiadores do presidente Bolsonaro? Eu diria fundamentalmente pessoas que, de alguma maneira, concordam com a narrativa do governo, com as visões do governo. Quem vai no dia 12? São só os oposicionistas do presidente? Basicamente, né? Basicamente. Aí tem muitas interpretações. Por que as pessoas são simpáticas ao governo, ao contrário ao governo? Bom, aí cada um vai ter a sua interpretação, né? Mas o fato é que, digamos, o país está polarizado nessas visões políticas, né? Agora, o que pode acontecer amanhã? Certo? Na minha visão, qual é o cenário mais provável? Você vai ter uma boa frequência de público, né? Uma convocação feita com muita intensidade nas redes sociais, especialmente, né? Acho que há uma grande dúvida sobre o tom do pronunciamento do presidente. Eu acho que amanhã eu diria que é um teste de fogo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, ele vai se comportar como presidente da República, ou seja, né, como chefe de Estado. Ele vai fazer 2 discursos, pelo que está programado, pelo que eu vejo em Brasília e em São Paulo. Quer dizer, imagina um presidente da República fazendo um discurso para 1 milhão de pessoas, sei lá, mais, menos, mas um público muito significativo com uma enorme audiência. Então é uma grande responsabilidade, né? Vai falar das 4 linhas da Constituição, de fora das 4 linhas, na fronteira das 4 linhas, não vai?
fará um discurso como presidente da República, é o fiador maior das instituições brasileiras, não é? E eu diria até nem tanto das instituições ou, né, do mundo político brasileiro, não é? Então, obviamente que ele sofre uma oposição duríssima, obviamente há críticas, que a gente tem analisado isso aqui há no mínimo 2 anos, a certas atitudes do judiciário. Agora, cabe ao presidente da República uma certa posição, uma certa responsabilidade sobre o equilíbrio institucional do país. Então, acho que esse é um teste de fogo, não é? Obviamente, se houver violência, ninguém imagina que vai haver, ninguém deseja que vai haver, né? As últimas manifestações, passeatas, enfim, que foram feitas do bloco governista, foram relativamente pacíficas. Eu não tenho aqui memória de eventos desse porte onde tenha havido violência, né? Então, a minha visão, a maior probabilidade é que aconteça de novo isso. Agora, se houver algum tipo de coisa parecida com aquele 6 de janeiro nos Estados Unidos, eu não estou dando ideia aqui, né? Simplesmente dizendo que é uma possibilidade, na minha visão, remota, né? Mas que pode passar na cabeça de muita gente. Bom, aí nós teríamos uma precipitação muito negativa no cenário político brasileiro, né? Não acho que é isso que deva acontecer. Obviamente, seria uma enorme irresponsabilidade para todos, a começar pelo próprio governo, mas eu diria mais para a democracia brasileira. Schiller, como você acha que deveria ser amanhã o comportamento militar? E aqui eu chamo tanto atenção para polícias militares, para Exército, Marinha e Aeronáutica e seus respectivos comandos, e também o ministro da Defesa, que é um personagem que tem sido pouco citado quando se fala dessas manifestações do 7 de setembro. O ministro Braga Neto, que já mostrou que também não tem sido, pelo menos nos últimos episódios, tão rígido na sua distância das decisões políticas quanto quanto fosse o melhor para a manutenção da distância entre as Forças Armadas e o país. Você acha que tem que ter amanhã uma coisa meio Newton Cruz na votação das diretas, indo lá de cavalo, falando, militar, você tá aqui, você vai ser preso? Ou deve ser uma coisa mais... primeiro, já no sentido de ter trabalhado preventivamente e depois punir exemplarmente aqueles que eventualmente não sigam o que deveriam seguir? Olha, Eduardo, isso é um belo tema. Eu tenho dito várias vezes aqui, né? Quer dizer, não se confunde. Função militar, policial militar, né? Isso vale para qualquer carreira de Estado, não é? Mas especialmente para quem usa da violência, que tem um monopólio legítimo do uso da violência, são as polícias, é o exército, não pode se envolver em política, né? Então eu diria assim, a primeira frase que eu me sinto obrigado a dizer assim, eu acho que o militar, o policial militar, quer dizer, ele não deve participar desse tipo de atividade. Quer dizer, como cidadão ele tem direito de se posicionar, de participar, enfim, não é? Mas sem nenhum tipo de identificação, sem nenhum tipo de organização corporativa, sem nenhum tipo de uso de estruturas ou de redes ou de nada que remotamente seja associado à corporação militar, à corporação policial. A corporação não pode ter, e aí não tem problema de ideologia, né? Eu me lembro que havia também organizado redes de policiais que faziam oposição ao presidente Bolsonaro, não é? Ele foi objeto daquele dossiê, coisa de 2 anos atrás, a gente não se lembra mais muito. E eu também fiz aqui a condenação. Não é possível que aconteça isso. Isso é ruim para todo mundo. Por quê? Porque a polícia pertence a todos. Até um problema da relação da força policial com a sociedade. Quer dizer, toda a sociedade, independentemente do cidadão, seja de governo, de oposição, de esquerda ou de direita, seja o que for, ele tem que se sentir representado pelo policial militar. Ele tem que confiar na instituição militar. Então, a instituição militar, por definição, não pode se misturar de maneira nenhuma. Então, por exemplo, um coronel, como houve aqui em São Paulo, que se manifestou, o coronel se manifestando na rede social é altamente condenável, porque mistura a posição dele como oficial com a posição dele como corporação, como instituição de Estado, com uma manifestação de natureza política. Não é? Estou dizendo meio óbvio aqui, tá, Eduardo? Mas o óbvio no Brasil de hoje tem que ser dito. No fundo, a gente tem que dizer o óbvio. Sobre amanhã, a minha impressão, quer dizer, que a tomada de decisão mais adequada é você não fazer provocações com multidão. Né? Então, quer dizer, obviamente a polícia militar está muito bem orientada
para preservar parâmetros básicos de ocupação de espaço, quer dizer, uma manifestação que é combinada, que é acordada, onde ela pode ir, onde ela não pode ir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Nós tivemos manifestações recentemente, não foram da base do governo, né? E também acho que não é dos partidos de oposição, acho que existem os famosos arruaceiros, quebraram vidraças, quebraram bancos e lojas, etc. Isso é inaceitável também, e eu tenho certeza que não é aqui de quem faz a oposição institucional, mas eventualmente sempre você tem os setores mais radicalizados ou alguma coisa desse tipo. Então eu não acho que vai acontecer isso. Agora, é preciso ficar de olho. Eu acho que quem misturar, né, polícia militar, função corporativa, posição de Estado com manifestação política precisa ser punido, até para que isso sirva de exemplo. Mas acho que a visão amanhã, quer dizer, eu acho que não era bom o Newton Cruz aparecer lá não, viu, Eduardo? Com certeza, viu, Schiller? É melhor, eu tenho até a informação, já falei sábado aqui, eu estava com o Eduardo aqui de plantão no sábado, eu tenho a informação aqui de São Paulo que a Corregedoria e o Centro de Inteligência da Polícia vão estar na manifestação. Policiais desses dois órgãos estarão gravando tudo. Eles não vão agir justamente para impedir exatamente isso que o Schiller está trazendo de preocupação aqui, que é uma preocupação de todos. Mas eles vão filmar, vão fotografar e vão identificar os policiais que estiverem na manifestação. E aí esses caras vão ser chamados depois para responder processos administrativos, criminais, dependendo, claro, do envolvimento de cada um nas manifestações. Pelo menos aqui em São Paulo, Schiller, essa é a informação que eu tenho apurada aqui com fontes da área da segurança pública a respeito do que está sendo monitorado e como que isso está sendo tratado pela PM aqui do estado de São Paulo. Vamos ver, vamos acompanhar, Schiller. Amanhã a gente analisa aí, na volta você vem aqui na programação da Rádio Bandeirantes para seguir nesse assunto conosco, tá bom? Ótimo, bom feriado, boa semana para você. Grande abraço para o Fernando Schiller, colunista político aqui da Rádio Bandeirantes.